Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje vamos mergulhar num tema que, confesso, mexe bastante comigo, masculinidade no mundo moderno. É um tema que gera bastante debate, né? Sem dúvida. Hum. E para nos guiar nessa exploração, vamos nos basear no livro O Código dos Homens, do Jack Donovan. Ah, o Donovan. Um autor que não tem medo de desafiar convenções, né? Principalmente quando se trata do que significa ser homem hoje em dia. Exatamente. E é isso que torna esse mergulho tão interessante. Afinal, num mundo onde os papéis de gênero estão em constante mudança, o que realmente define a masculinidade? É simplesmente seguir o que a sociedade espera? Ou será que existe algo mais profundo e intrínseco à natureza masculina? É essa questão que o Donovan coloca, né? Ele vai além das expectativas sociais e propõe uma distinção importante logo de cara. Ser um homem bom, no sentido moral, é diferente de ser bom em ser homem. Interessante. Explica um pouco melhor essa diferença pra gente. Claro, ser um homem bom seria seguir os valores morais, tipo gentileza, honestidade, compaixão. Mas ser bom em ser homem, na visão do Donovan, envolve cultivar o que ele chama de virtudes táticas: força, coragem, maestria e honra. Qualidades que historicamente foram essenciais para a sobrevivência e sucesso dos homens. Entendi. Então, para ele, essas virtudes táticas seriam a essência da masculinidade, independentemente das normas sociais. Mas será que essas virtudes não se aplicam também às mulheres? Quer dizer, elas também precisam de força, coragem, maestria para navegar pelo mundo, né? É verdade. E o Donovan reconhece isso. Ele não disse que essas virtudes são exclusivas dos homens. Entendi. O que ele argumenta é que, historicamente, a forma como essas virtudes se manifestam e são valorizadas nos homens é diferente da forma como são vistas nas mulheres. Faz sentido. E você, o que acha dessa distinção que ele faz? Concorda? Olha, acho que é importante a gente analisar o contexto histórico, né? Durante séculos, a força física era crucial para os homens, para caça, proteção, provisão. Mas, com a modernização, essa força bruta se tornou menos relevante e as expectativas mudaram. Hoje em dia, ter força física não é mais pré-requisito para sucesso profissional ou social. Será que essa mudança contribui para essa crise de identidade que muitos homens parecem enfrentar? Se os papéis tradicionais não se aplicam mais, o que sobra para definir a masculinidade? E aí que o Donovan entra com a ideia de resgatar essas virtudes táticas e adaptá-las ao mundo moderno. Então, em vez de se apegar àquela visão ultrapassada de masculinidade, baseada em força física e dominação, o homem moderno precisa encontrar novas maneiras de expressar essas virtudes. Exatamente. E aí que entram as 4 virtudes que a gente já mencionou: força, coragem, maestria e honra. Beleza, vamos explorar cada uma delas então. Começando pela força. Imagino que ele não esteja falando só de músculos, né? Não, não mesmo. Ele define a força como a capacidade de superar desafios, de resistir à pressão, de se manter firme diante das adversidades. É resiliência mental e emocional. É o que permite ao homem lidar com as dificuldades da vida, sejam elas físicas, emocionais ou sociais. Interessante. Essa definição de força se aplica a qualquer área da vida, né? Não importa se você é um atleta, um empresário ou um artista, a força interior é fundamental para alcançar seus objetivos. Com certeza. E essa força interior pode ser cultivada através da disciplina, da persistência, do autoconhecimento. É um processo constante de aprimoramento. E por falar em aprimoramento, a próxima virtude é a maestria, certo? Isso mesmo. Para Donovan, a maestria é a busca pela excelência em tudo que o homem se propõe a fazer. É querer ser o melhor naquilo que faz, seja lá o que for. Mas essa busca pela maestria não pode virar uma obsessão, né? Ninguém é perfeito e a vida tem seus altos e baixos. Concordo, ele não está falando de uma perfeição inalcançável, mas sim de um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento. O importante é a dedicação, a busca por evoluir e superar os próprios limites. É aquela coisa, a prática leva à perfeição. Oi. Mas e a coragem onde ela entra nesse esquema? A coragem para Donovan é a capacidade de enfrentar os medos e agir com determinação, mesmo diante do risco. Ele tá falando daquele tipo de coragem responsável, né? De sair fazendo loucuras por aí. Não, não, é a coragem moral, a coragem de defender seus valores, de lutar por aquilo que acredita, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. É a coragem de se expor, de sair da zona de conforto. Entendi. É a coragem de ser autêntico, de viver de acordo com a sua verdade. Exatamente. Isso pode se manifestar de diversas formas, desde confrontar uma injustiça até tomar a decisão de mudar de carreira ou terminar um relacionamento que não te faz bem. Grandes decisões exigem coragem. E para finalizar, temos a honra. Essa me parece a mais complexa de todas.
Sem dúvida. A honra é um conceito que foi distorcido ao longo da história, muitas vezes associado a códigos de conduta rígidos e ultrapassados. Mas para Donovan é algo muito mais profundo. E como ele define a honra? Para ele, honra é a integridade, coerência entre suas ações e seus valores. É a lealdade aos seus princípios, aos seus amigos, à sua comunidade. É ser confiável, cumprir sua palavra, agir com justiça e respeito, mesmo quando ninguém está olhando. É como ter um código de conduta interno que te guia e te impede de agir de forma desonrosa. Exatamente. É a bússola moral que te mantém no caminho certo. E como essas 4 virtudes se conectam entre si? Elas funcionam de forma independente ou se complementam? Na visão do Donovan, elas estão interligadas. A força te dá a base para agir com coragem, a coragem te impulsiona a buscar a maestria te permite contribuir para a comunidade de forma honrosa e a honra te fortalece para enfrentar novos desafios. Isso é como um ciclo virtuoso, né? Cada virtude alimenta as outras. Exatamente. Uma visão inspiradora que nos desafia a buscar o nosso melhor. Mas e aí, como colocar isso em prática no dia a dia? A gente vive numa sociedade que muitas vezes parece valorizar o oposto dessas virtudes. Como lidar com isso? É um desafio, com certeza. Mas o Donovan acredita que é possível resgatar esses valores e integrá-los na nossa vida moderna. Ele defende que a gente precisa, antes de tudo, reconhecer a importância dessas virtudes, como elas podem nos ajudar a navegar pelos desafios do mundo moderno. Mas como a gente faz isso? Tipo, a gente vive num mundo que meio que nos puxa para direções opostas, né? De um lado a gente tem essa pressão para ser bem-sucedido, competitivo, ambicioso. Do outro lado, a gente é incentivado a ser sensível, compassivo, vulnerável. Como conciliar esses polos, né? Parece até contraditório. E é aí que o Donovan entra com a ideia de equilíbrio. Ele não nega a importância da sensibilidade, da compaixão. Ah, entendi. A questão é integrar essas características com a força, com a coragem, com a maestria. É ser capaz de se conectar com as emoções sem perder a firmeza, ser gentil sem ser fraco, ser vulnerável sem se tornar dependente. É tipo ser um samurai moderno, né? Forte e habilidoso, mas ao mesmo tempo capaz de apreciar a beleza da vida. Exatamente. Ah. É encontrar a força na gentileza, a coragem na vulnerabilidade, a maestria na compaixão. E como ele sugere que a gente faça isso na prática? Ele propõe várias coisas, desde cultivar hábitos saudáveis até buscar conexões mais profundas com outros homens. Tipo, Ele fala bastante da importância de cuidar do corpo e da mente, praticar exercícios, ter uma alimentação balanceada, cultivar hobbies que te dão prazer. Tudo isso contribui para construir uma base sólida. Faz sentido. Um corpo forte e uma mente sã, né? Te dá mais energia para enfrentar os desafios. Mas e aquela questão do tribalismo que você mencionou antes? Como isso se encaixa? O Donovan acredita que os homens são, por natureza, seres tribais. Historicamente, eles se uniam em grupos para caçar, proteger suas famílias, construir suas comunidades. E essa convivência, essa camaradagem, era fundamental para eles. Sei. Mas e hoje em dia? Com essa vida corrida, individualista, como encontrar esse senso de tribo? É um desafio, sem dúvida. Mas o Donovan acredita que é possível resgatar esse espírito de comunidade, mesmo no mundo digital. Ele sugere buscar grupos que compartilhem seus valores, seus interesses. Pode ser um clube de leitura, um grupo de esporte, uma comunidade online. O importante é encontrar pessoas com quem você se conecta de verdade. É tipo recriar as antigas tribos num contexto moderno. Mas será que essa busca por grupos masculinos não pode acabar reforçando certos estereótipos e excluindo quem não se encaixa? É um risco, sim. E o Donovan alerta para isso. Ele fala da importância de evitar grupos tóxicos baseados em machismo, preconceito. Então a chave é encontrar grupos que promovam a união, o respeito e não a segregação. Exatamente. Grupos que incentivem o diálogo, a troca de experiências, o apoio mútuo, que celebrem a diversidade. Se o que ele fala sobre a influência da mídia, da cultura pop, na construção da masculinidade. Afinal, a gente é bombardeado o tempo todo com imagens e mensagens que ditam como um homem deve ser. Ele reconhece que a mídia tem um papel poderoso na formação da nossa identidade e que muitas vezes ela perpetua estereótipos e expectativas irreais. Por isso, ele nos incentiva a sermos mais críticos em relação ao que a gente consome, a questionar as mensagens, a buscar referências positivas. É como se a gente tivesse que ter um filtro, né? Para separar o joio do trigo. É isso aí. A gente precisa ser seletivo, buscar referências que nos inspirem a ser a nossa melhor versão e não tentar se encaixar num molde que não nos serve. E como lidar com essa pressão de ser o cara perfeito, né? Aquele homem bem-sucedido, charmoso, confiante, que tem tudo sob controle. Essa imagem que a sociedade muitas vezes impõe. O Donovan acredita que essa busca pela perfeição é uma furada,
Que, na verdade, a gente precisa abraçar as nossas imperfeições, se aceitar como a gente é, com nossos defeitos e qualidades, ser autêntico, sabe? Ter a coragem de se mostrar como você é, sem máscaras. Mas como ter essa coragem de ser autêntico no mundo que valoriza tanto a imagem, a aparência, o sucesso superficial? É um ato de rebeldia, mas ele acredita que essa autenticidade é a chave para construir relacionamentos mais profundos, mais verdadeiros, tanto com as mulheres quanto com outros homens. Verdade. Ninguém consegue sustentar uma máscara para sempre, né? E quando ela cai, a decepção é grande. Pois é. É melhor ser autêntico desde o início, mesmo que isso signifique se expor, correr o risco da rejeição. E por falar em rejeição, como lidar com o medo do fracasso? Muita gente se sente paralisado por esse medo. O Donovan tem uma visão interessante sobre isso. Ele acredita que o fracasso faz parte do processo de crescimento. É errando que a gente aprende, evolui, se torna mais forte. Ele nos incentiva a encarar o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, um trampolim para o sucesso. É tipo, cair é permitido, levantar é obrigatório. Mas como ter essa mentalidade no mundo que pune tanto o fracasso? A gente precisa mudar a perspectiva. Em vez de ver o fracasso como um fim, vê-lo como um recomeço. É aprender com os erros, ajustar a rota e seguir em frente. E o que o Donovan fala sobre o futuro da masculinidade? Ele é otimista. Ele é super otimista. Acredita que a masculinidade está em constante transformação e que a gente precisa se adaptar sem perder a essência. Ele vê um futuro onde os homens serão mais conscientes, responsáveis, mais conectados consigo mesmos e com o mundo. Que bom, e como a gente chega nesse futuro? Ele aposta na educação, na conscientização, no diálogo. Ele defende a criação de espaços onde os homens possam se conectar, trocar experiências, aprender uns com os outros. Ele nos incentiva a buscar conhecimento, a questionar os modelos tradicionais, a construir uma nova narrativa sobre o que é ser homem no século XXI. Como se a gente tivesse que reescrever o código, né? Adaptar ele para os tempos atuais. Exatamente. É um chamado para a gente construir um futuro mais justo, mais equilibrado, mais humano, onde a masculinidade seja sinônimo de força, coragem, maestria, honra, mas também de sensibilidade, compaixão, respeito e amor. Nossa, quanta coisa pra gente digerir. Acho que a gente precisa de um tempinho pra processar tudo isso. Na próxima parte, a gente volta para resumir as ideias do Donovan e deixar algumas reflexões pra você que tá acompanhando a gente. Nossa, quanta coisa, né? Mergulhamos de cabeça nas ideias do Donovan. Mas e aí, o que fica pra gente depois dessa imersão toda? É o importante, é o que você, ouvinte, tira de tudo isso, né? Afinal, não se trata só de entender as teorias, mas de como a gente aplica isso na nossa vida. É verdade. E para começar, acho que vale a pena a gente recapitular os pontos-chave que a gente viu, né? O Donovan basicamente nos desafia a repensar a masculinidade, né? Ir além dos estereótipos e buscar uma definição mais autêntica. Isso. E no centro dessa masculinidade autêntica,